Milionário encanta virgem inocente em noite inesquecível, mas traz surpresa ao amanhecer. A festa era um espetáculo. Luzes brilhantes dançavam como estrelas nas paredes de mármore do salão. O cheiro de champanhe e petiscos caros pairava no ar, enquanto risadas e conversas se misturavam em um coro vibrante. Lucas, o milionário de sorriso encantador e olhar penetrante, circulava entre os convidados como um rei em seu castelo. Era o tipo de homem que parecia ter tudo, mas havia algo mais profundo por trás da sua fachada de luxo e poder. Ele tinha um charme magnético, e todos ao seu redor eram atraídos por ele, mas era Clara, a jovem sonhadora, que captava sua atenção. Clara nunca havia estado em um evento assim. Vinda de um mundo de livros e fantasias, ela se sentia como uma borboleta fora do casulo. Vestida com um vestido azul, que sua avó tinha usado em seu casamento, suas bochechas queimavam de timidez enquanto ela admirava o cenário. Quando seus olhos se encontraram com os de Lucas, o universo ao redor desapareceu. Era como se uma tempestade tivesse se formado entre eles, algo intenso e incontrolável. As horas voaram. Eles dançaram sob a luz suave da lua que entrava pela varanda. Uma mistura de risadas e confidências sussurradas. Em um canto isolado, Lucas segurou a mão dela com firmeza, e Clara sentiu seu coração disparar. Havia um calor entre eles, um entendimento que transcendia suas histórias de vida. Ele a fazia se sentir viva, como se o mundo real pudesse ser tão mágico quanto seus sonhos. Mas a noite mágica não duraria para sempre. Ao amanhecer, enquanto a luz dourada da manhã se infiltrava pelas cortinas, Lucas sentiu que era hora de revelar sua verdade. Ele olhou para Clara, ainda sonolenta em sua beleza ingênua, e as palavras que saíram de seus lábios se transformaram em facas. Clara, sou eu quem está por trás da falência da sua família. O ar parou. Clara congelou, peito apertado, escutando cada palavra como um sussurro de um pesadelo. O que começara como um sonho estava se transformando em um pesadelo horrível. A sensação de amor e liberdade que tivera momentos antes agora a deixava dividida, entre o amor que sentia e a traição cruel que acabara de descobrir. A verdade que Lucas guardou como um segredo para protegê-la a despedaçou. No olhar dele, Clara viu a dor de um homem que amava, e ela também sentiu uma onda de revolta. Como ele pôde esconder isso? Agora, seu coração estava em guerra, desejando entender, mas também sufocado pela raiva. Enquanto o sol se erguia, Clara lutou contra as lágrimas. O cheiro do café fresco que invadia o ar parecia distante. Era uma nova realidade, um novo dia que vinha carregado de promessas e sombras. Segredos familiares, pulsares de uma vida que parecia perfeita, começaram a emergir à luz do dia. E Clara sabia que tinha que decidir. Podia perdoar Lucas, ou a ferida seria grande demais para curar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara estava paralisada. As palavras de Lucas ainda ecoavam em sua mente, batendo contra seu peito como um tambor ensurdecedor. A traição deixava uma marca profunda. Ela queria gritar, correr, mas tudo o que conseguiu foi encarar o homem que havia transformado sua vida em um conto de fadas durante uma única noite. Um nó se formava em sua garganta, enquanto o sol iluminava os rostos ao redor, como se a vida continuasse sem se importar com sua desgraça. Clara, Lucas tentou se explicar, mas a jovem virou as costas,
precisando de espaço, de ar. Ele a seguia a passos incertos, e o peso da manhã se tornava insuportável. As paredes pareciam fechar-se. Umas risadas e conversas ao fundo se tornavam murmúrios distantes. Tudo mesmo à luz do dia não poderia apagar a escuridão que agora envolvia seu coração. Mas antes que ela pudesse alcançar a porta, um grito cortou o ar. As vozes se silenciaram abruptamente. Clara se virou, o coração disparando. Um dos convidados, um homem mais velho, estava caindo no chão, segurando o peito. A expressão dele era de puro desespero. Logo, outros correram em sua direção. Um tumulto começava a se formar. "Chame uma ambulância!" Alguém gritou, e o pânico se espalhou rapidamente. Lucas, já ao lado de Clara novamente, olhou para ela, seu rosto pálido e preocupado. O que estava acontecendo? O ambiente que, há pouco, vibrava com alegria, agora estava mergulhado em caos. A multidão começou a se aglomerar em torno do homem caído. Clara sentiu seu estômago revirar. O que seria isso? O homem parecia estar em agonia e a aflição no ar era palpável. Enquanto a sirene soava ao longe, a sensação de normalidade que havia na festa evaporou como fumaça. "Clara, eu sei que isso é muito, eu sei, mas precisamos." Lucas a puxou para mais perto, a voz tremendo. E então, na confusão, algo surpreendente aconteceu. Uma figura familiar surgiu da multidão. Era Ana, a mãe de Clara, que a jovem pensava ter perdido anos atrás. O olhar de Ana, cheio de dor e angústia, buscou Clara como se fosse um farol em meio à tempestade. O tempo parecia parar. Como ela estava ali. "Clara, meu amor!" Ana gritou, correndo em direção a ela. Um choque percorreu o corpo de Clara, um mix de alegria e confusão. O abraço de sua mãe parecia uma âncora, mas os olhos de Ana se voltaram rapidamente para Lucas, e o que havia neles fez o coração de Clara parar. Fúria e medo. "O que você está fazendo aqui, Lucas? Você o conhecia?" Clara sussurrou na esperança de entender. Ana não respondeu. O homem no chão parecia estar perdendo a consciência, lutando pela vida. Era um momento caótico, tudo se misturava. Lucas, com a expressão marcada pela culpa, tentava se aproximar de Ana, mas ela recuou como se uma serpente tivesse a mordido. "Você o destruiu! Você destruiu nossa família!" Ana gritou, e o silêncio que se seguiu foi esmagador. O peso dessas palavras caiu sobre Clara como uma tempestade incontrolável. A conexão entre Ana e Lucas era real? O que ele havia feito de tão terrível? Os olhos de Clara se abriram como se tudo estivesse desmoronando. As verdades estavam se entrelaçando, revelando um emaranhado de mentiras e desilusões. Havia mais nessa história do que apenas o passado de Lucas e a falência de sua família. Os segredos estavam saltando da superfície, e Clara sentiu um frio na espinha. Neste momento frenético, Clara percebeu que o amor e a traição estavam entrelaçados de formas que nunca poderia imaginar. Com tudo se desenrolando diante dela, sentiu que a vida como conhecia estava prestes a mudar para sempre. O que mais ela não sabia? Era hora de escolher, mas poderia lidar com a verdade? A sirene cada vez mais próxima trazia uma nova realidade, um novo dia. Ela não tinha certeza do que fazer, e enquanto o tumulto aumentava, a única certeza que tinha era de que tudo estava prestes a mudar, e nada seria como antes. Enquanto o tumulto aumentava ao redor do homem caído, Clara ficou paralisada. Seu coração estava em um turbilhão. Amor, traição, angústia, tudo misturado em uma única e insuportável sensação. Lucas estava ao seu lado, sua expressão cheia de ansiedade, mas Clara não podia pensar nele agora. Somente em sua mãe, em como os segredos estavam se entrelaçando como uma teia emaranhada. "Clara, preciso que você me escute." Lucas a puxou de leve, mas ela não olhou para ele. Tudo parecia tão distante. E o homem ainda estava no chão,
respirando de forma pesada, e os gritos e pedidos de socorro ecoavam em suas orelhas. Ana, a mãe de Clara, ambicionando um espaço, caminhou mais perto do homem que jazia no chão. Joaquim! Joaquim, acorde! O nome cortou o ar como uma faca. Clara fez uma ligação instantânea. Joaquim? Por que ela o conhecia? O homem, agora identificado, parecia mais do que um estranho. Você o conhece? Clara perguntou. Vozes ao fundo, se tornando um borrão diante da revelação crucial. O olhar de Ana era de desespero, misturado com um medo que Clara nunca havia visto antes. O caos se intensificava. A sirene se aproximava e Clara perguntou novamente. Quem é ele, mãe? A confusão tomou conta, mas foi cortada por um grito estridente saindo dos lábios de Ana. Ele é seu pai. As palavras ecoaram como um trovão. O mundo de Clara desabou num instante. Não podia ser verdade. Não depois de acreditar que perdê-lo já era parte do seu passado. Uma dor que ela não perdoaria. Um eco distante. Não. Não. Isso não pode ser verdade. A negação saiu, em um sussurro quebrado. O que estava acontecendo? Olhou para Lucas em busca de respostas, mas seu rosto estava pálido. Ele parecia também chocado, incapaz de falar, como se o peso do mundo estivesse sobre seus ombros. Ana se aproximou de Joaquim, agora consciente de que poderia estar perdendo tudo novamente. Por que você voltou agora? Você me deixou! A raiva não estava apenas presente, estava pulsando, uma força viva nas palavras dela. Você não deveria estar aqui. Não depois de tudo. O desespero e o amor entrelaçados, fazendo o ambiente pulsar mais forte. Clara mal conseguia respirar, seu mundo girando em um turbilhão. O homem começou a se mover, os olhos lentamente abrindo. Ana, eu falou. Seus lábios se movendo devagar, a luta pela consciência visível. O tumulto em torno deles era sufocante, mas Clara só conseguia ver Ana e Joaquim. Não! Fique longe dele, Clara! Lucas gritou, a voz tomada por um tom de urgência, mas não era o que Clara queria ouvir. Ela não sabia o que sentir. Raiva, amor, confusão. E agora a verdade estava diante dela. Antes que Clara pudesse processar isso tudo, Joaquim ergueu as mãos, agarrando o ar, e disse: Clara, você é a única que pode me salvar. Ele estava ofegante, seu olhar perdido, mas havia algo nela que o atraía, como se ele soubesse que tudo dependia dela. Salvar você? Você que destruiu a nossa família? O calor subiu em seus rostos. Continua a criar uma linha entre amor e ódio. Um novo alvoroço tomou conta do ambiente enquanto a ambulância finalmente chegava, sirenes cortando o silêncio já tenso que pairava no ar. Os paramédicos correram na direção de Joaquim, e uma nova ferida se abria ao redor de Clara, a dor de um passado que ela pensava ter enterrado. No entanto, então, um grito rasgou a multidão novamente. Cuidado! Uma voz irrompeu. Clara virou-se rapidamente, apenas para ver uma sombra indistinta se formando na entrada do salão. Uma figura conhecida, mas distorcida, apareceu entre as luzes da manhã. Um remanescente de seu passado que deveria ter permanecido enterrado. Era Luana, sua irmã, sumida há anos. Eu sei a verdade. Sua voz ressoou com força. E antes que Clara pudesse fazer algo, Luana se lançou na direção de Joaquim, lágrimas nos olhos. A vida de Clara se desmoronava, um emaranhado de revelações num dia que já parecia insuportável. O que mais estava escondido? O que Luana sabia? E mais importante, conseguiria ela lidar com tudo isso antes que fosse tarde demais? Clara estava paralisada. O grito estridente de Luana ecoava em seus ouvidos, mas o mundo parecia girar ao seu redor. As revelações estavam se acumulando como uma onda avassaladora. Joaquim, seu pai, no chão. Ana, sua mãe,
com o olhar cheio de fúria e desespero. E o Lucas, ali, assistindo tudo com a expressão de quem tinha consciência pesada. Clara olhou para Luana, a irmã que pensava ter perdido. O que você está fazendo aqui? O coração dela estava em um turbilhão, a adrenalina pulsando. Não era hora de perguntar, mas as palavras saíram involuntariamente. Eu sei a verdade sobre ele, Clara. Luana gritou, lágrimas escorrendo pelo rosto. A verdade que você nunca soube. Antes que pudesse continuar, Joaquim começou a se levantar, apoiando-se em um dos braços. Os paramédicos chegaram e cercaram o homem caído. Não, pai, você não pode. Clara piscou para ignorar a intensidade da cena, mas a voz de Luana fez voltar a atenção. Ele é um mentiroso. Ele não é quem você pensa que é. Olhar feroz de Luana acertou em cheio. Clara, confusa, sentiu um frio na espinha. Como assim? Joaquim, o homem que ela idealizou em sua infância, o que se foi, era um mentiroso? A multidão começou a se aglomerar, e murmúrios se espalharam com a velocidade de um incêndio. O que está acontecendo? Quem é essa mulher? Uma verdadeira novela isso. Clara, precisamos ir. Lucas puxou sua mão, o rosto pálido, mas ela estava paralisada. Joaquim tentou se levantar novamente. Agora com a ajuda dos paramédicos, mas seus olhos estavam fixos em Ana. A tensão entre eles era palpável. Eu não posso acreditar que você fez isso, Joaquim. Ana falou, a raiva vibrando em sua voz. Você me deixou. E agora? Você volta para debaixo do meu teto? Os olhos dele se estreitaram. Ana, eu precisava de tempo. Tempo pro quê? Para arruinar nossas vidas ainda mais? Ana estava em chamas, a dor em sua voz fazendo Clara sentir uma pontada profunda. Clara finalmente se virou para Lucas. O que ele fez? Esperando uma resposta que tornasse tudo mais claro. O silêncio entre eles era ensurdecedor. Lucas hesitou, e isso foi o suficiente para Clara perceber que ele sabia algo. Enquanto o tumulto continuava, algo explodiu em sua mente. Luana, com seu olhar intenso, disse, Clara, você não entende. Joaquim não é seu pai verdadeiro. Clara sentiu o coração parar. O que você disse? A tempestade em sua mente aumentou, girando e contorcendo como um furacão. Ele não é quem ele diz ser. Ele, na verdade, é seu tio. Luana olhou diretamente nos olhos dela, como se estivesse tentando atravessar a confusão. Sua mãe, ela me contou, eu descobri enquanto procurava respostas. Mentira! Ana gritou, a voz de desespero quebrando. Luana, você nem sabe o que está dizendo. Ao mesmo tempo, os paramédicos tentavam estabilizar Joaquim, agora na maca. O ar estava pesado. Cada respiração parecia um fardo. Clara olhou para Joaquim, seu pai ou o que quer que fosse. As verdades estavam se desnudando. A realidade fragmentada em 1000 pedaços. O medo e a confusão tomaram conta dela. Pare, todos vocês! Clara gritou, sua voz ecoando pelo salão. Quem sou eu? O que é verdade e o que é mentira? Sua mente estava em chamas. Ela não conseguia mais saber em quem acreditar. Nesse momento, enquanto a sirene ainda soava ao fundo, Clara ouviu uma batida suave e repetida. O som parecia distante, mas estava crescendo. Eram batidas na porta, rápidas e insistentes. O caos ao redor dela foi substituído pelas batidas constantes, como um metrônomo em meio à desordem. Clara, precisamos. Lucas disse novamente, mas ela não ouviu. O foco dela estava na porta. Um relance de esperança, ou talvez um sinal de mais desastre que se aproximava. Algo estava prestes a mudar de novo. A porta se abriu bruscamente. Uma figura familiar surgiu. Eu sou a verdade. A voz ressoou, e Clara ficou paralisada, reconhecendo o rosto que pensava ter esquecido. Era uma sombra do passado que prometia mais revelações, mais segredos e mais desespero. Quem é você? Clara perguntou.
seu coração batendo descontrolado. As camadas de sua vida estavam se desnudando a cada segundo. E, finalmente, ela percebeu que a verdadeira história estava apenas começando a ser revelada. A figura que apareceu na porta era inegavelmente familiar. Clara ficou paralisada, os olhos arregalados. Mãe? Mas não era Ana quem falava. Era Luana, sua irmã, a irmã que ela pensava ter perdido para sempre. Havia uma intensidade em seu olhar que Clara nunca tinha visto antes. Eu sou a verdade. Luana, Clara sussurrou com incredulidade, sua voz tremendo. O coração batia rápido no peito dela. O que ela estava fazendo ali? E por que parecia tão determinada? A tensão no ambiente era quase palpável. Todos os olhares se voltaram para Luana, como se o mundo estivesse prestes a desmoronar. Clara, você precisa ouvir. Luana parecia estar à beira de um colapso. Não se deixe enganar por eles. Joaquim não é quem você pensa que é. Os murmúrios da multidão cresceram, mas Clara estava focada apenas em Luana. O que você quer dizer com isso? A voz dela tremia entre a esperança e o desespero. Ele não é seu pai verdadeiro. Ele é o verdadeiro responsável pela falência da nossa família. As palavras de Luana soaram como um trovão, cortando através do caos de emoções. Clara mal conseguia processar o que estava ouvindo. O que sua irmã estava sugerindo? Isso é loucura! Seu pai, nosso pai! Clara hesitou, a confusão se acumulando. O que você está dizendo? Ele está aqui, ele sempre esteve aqui. Como você pode dizer isso? Mas Luana não hesitou. Sua expressão era feroz. Ana me contou tudo, Clara. Ela estava escondendo a verdade. Joaquim é seu tio, o irmão de sua mãe. Ela queria te proteger da verdade e da dor. Não, isso não pode ser verdade. Ana se intrometeu, seu semblante pálido e aterrorizado. Luana, você não sabe do que está falando. Isso é uma loucura. Mas as palavras da mãe pareciam não ter peso, como se todas as certezas estivessem desmoronando. Joaquim, ainda cercado pelos paramédicos, conseguiu erguer a cabeça. Ana, eu precisava dizer a verdade. Clara, me escute. Eu sou seu tio. Começou, sua voz fraca, mas carregada de dor. Ana e eu nos separamos para sempre, por causa de uma tragédia. Eu cometi um erro, Clara. E eu não sou o homem que você pensa que sou. O ambiente parecia ter congelado em um momento atemporal. A histeria começava a dar lugar a uma dor esmagadora. A sirene da ambulância já não podia ser ouvida. O que estava acontecendo? Clara sentia que o chão estava desaparecendo sob seus pés. A verdade. Essa verdade era um golpe direto. Você destruiu a nossa família, gritou Luana com a voz quebrada, lágrimas escorrendo por seu rosto. Toda a sua ganância e egoísmo. E agora você voltou como se nada tivesse acontecido. Não, você está errada, gritou Joaquim, sua frustração evidente. O desespero se transformava em um eco de raiva e dor. Eu fiz isso por vocês. Eu não queria que vocês ficassem em perigo. Perigo? Clara se virou, seu coração explodindo com a mistura de sentimentos. Você ficou em silêncio por tanto tempo. Você me deixou acreditar em uma mentira. Os murmúrios da multidão lentamente começaram a aumentar. O que mais eles estão escondendo? Quem mais mentiu para essa garota? As perguntas flutuavam no ar tenso e carregado de expectativa. Clara sentiu que estava em uma bolha, um espaço onde só ela e suas revelações existiam. Restava apenas um momento, uma expectativa profunda. Mas antes que qualquer um falasse mais, um estrondo ecoou pela sala. A enorme porta de entrada se abriu novamente, desta vez com uma força que surpreendeu a todos. Um homem de olhar sombrio, com traços familiares, entrou. Clara o reconheceu imediatamente. Era Miguel, seu pai biológico. Chega, ele gritou, a voz atingindo a todos como um raio,
cortando o ar. Chega de mentiras. Clara, você precisa saber a verdade. E esta não é a única revelação. Um novo choque atravessou a sala. As revelações estavam em um ponto de ebulição. O que mais estava por vir? A tensão aumentava e Clara sentiu a adrenalina a invadir. O que mais ela iria descobrir sobre sua própria história? As questões reverberavam em sua mente, cada uma mais devastadora que a outra. E enquanto o sol brilhava através das janelas ainda abertas, Clara percebeu que sua vida nunca mais seria a mesma. Ela não estava apenas perdida em um mar de mentiras. Ela estava prestes a ser arrastada por uma tempestade de verdades que poderiam destruí-la completamente, ou finalmente libertá-la. A figura que apareceu na porta estava coberta de sombras e mistérios. O coração de Clara disparou. O homem que estava diante dela não era apenas um estranho. Era Miguel, seu pai biológico, e o desespero imediato nos olhos dele a deixou em choque. "Chega!" ele gritou, sua voz penetrando em meio ao caos da sala. "Clara, você precisa saber a verdade, e esta não é a única revelação." Os murmúrios se intensificaram. "Quem é esse? O que ele está fazendo aqui?" As perguntas ecoaram por toda a sala, mas Clara estava focada apenas nele. Miguel tinha desaparecido da sua vida, das suas lembranças, e agora ele estava de volta, com uma urgência assustadora. "Pai?" Clara sussurrou, a voz falhando. Estava diante da figura que sempre representara a ausência em sua vida. "Por que você voltou agora?" "Porque você precisa saber o que realmente aconteceu, Joaquim." "Não é o que você pensa." Ele avançou cheio de emoção. "Ele não é seu pai, Clara. Ele é seu tio. Eu sou o seu verdadeiro pai." As palavras atingiram Clara como um soco na barriga. "O quê? O que você está dizendo?" A incredulidade castigou cada sílaba, sua cabeça girando. O que mais ela poderia suportar? Luana e Joaquim, agora Miguel. A confusão era palpável, uma névoa densa envolvendo sua mente. "Eu fui forçado a ficar longe de vocês. O que aconteceu naquela noite? Foi um acidente. Eles queriam me destruir e acabaram te deixando em segurança. Mas isso nunca foi uma escolha de mãe. Ela era pressionada." Miguel continuou, a voz tremendo. As lágrimas fluíam de seus olhos, uma forma de desespero que Clara nunca tinha visto antes. "Você não sabe o quanto eu lutei para voltar. Você não tem ideia do que me fez passar." Ana gritou, a raiva flamejando em seu olhar. O ambiente pesava, as vozes se misturavam em uma cacofonia de sentimentos. "Como você pôde, Miguel? Como você se atreve a entrar aqui agora?" "Porque eu sou o homem que você sempre amou. O pai que você e Clara mereciam." Miguel respondeu, sua voz ficando mais alta, cada palavra como um grito de desespero. Mas Clara apenas sentiu um peso crescer em seu peito. "Você não pode amá-la, você a deixou." Antes que qualquer um pudesse responder, Joaquim, ainda cercado por paramédicos, conseguiu erguer-se parcialmente. "Miguel, você não pode fazer isso. Você não pode voltar e bagunçar a vida dela. Você não é bem-vindo aqui." E então algo tremiu nas fundações da sala. Uma vibração intensa atravessou o chão, como um pequeno terremoto. Os convidados começaram a se perguntar o que estava acontecendo. Clara olhou para os rostos ao redor. A ambiguidade em seus olhares pesava sobre ela. O que estavam escondendo? O pânico começou a se espalhar como fogo, cada um buscando uma saída. Nesse momento de caos, uma explosão repentina ocorreu. As luzes piscavam e, em seguida, houve um forte estouro. O chão tremeu com a força do impacto. Clara despencou para o chão, o barulho ensurdecedor anulando todas as vozes. E quando olhou para cima, viu a parede se abrir em meio a fumaça e escombros. "Clara, fique aqui!" Lucas gritou,
tentando se aproximar dela, mas as pessoas começaram a surtar, correndo em direções diferentes, ansiando por segurança em meio ao tumulto. O pavor dominou Clara, a confusão se transformando em terror. As verdades e mentiras estavam se desnudando, e agora a estrutura física ao redor dela também estava se desmoronando. O que estava acontecendo? O que mais poderia dar errado? Enquanto ela tentava se levantar, uma sombra se projetou sobre ela. Clara e todos à sua volta ficaram paralisados ao ver uma figura familiar sair da fumaça. Era Ana, com um olhar fixo no caos, ao redor. Clara, nós precisamos ir, agora. Mas mãe, eu não sei o que pensar, eu não sei em quem confiar. As palavras se esvelavam de Clara, os olhos marejados de incertezas profundas. Confia em mim, vamos sair. Ana puxou Clara, e suas mãos se entrelaçaram. Mas enquanto saíam, Clara sentiu que mais segredos estavam prestes a ser revelados. Algo que ela nunca poderia imaginar. A fumaça se espalhou, e tudo começou a se confundir. No meio da correria e do desespero, a verdade ainda pairava no ar, pronta para surgir como uma tempestade. O cheiro de perigo era intenso, e com cada passo, Clara se perguntava: o que mais estava prestes a se revelar? E se tudo que acreditava fosse, na verdade, um mero reflexo de uma realidade distorcida? Enquanto Clara e Ana se apressavam para sair, o peso das revelações começava a se assentar. O caos em torno delas parecia distante, uma camada de fumaça cobrindo as vozes e os rostos perplexos. Clara ainda lutava para processar as informações recentes. Miguel, seu verdadeiro pai. Joaquim, o suposto pai. Luana, a irmã perdida. O emaranhado de verdades e mentiras estava a arrasar com seu coração. Vamos, Clara. Ana puxou-a para a porta, mas ripas de madeira e pedaços de gesso ainda caíam ao redor delas. A sirene da ambulância soava ao fundo, misturando-se ao grito de pânico dos convidados. Quando elas estavam prestes a cruzar a porta, uma explosão de luz surgiu quando o teto começou a rachar. Cuidado! Ana gritou, lançando-se para o lado. Clara se virou e, num instante, tudo pareceu desacelerar. A luz cortante iluminou o rosto de Miguel, e ela viu algo passar por trás dele. Era um sorriso que não encaixava no caos. Antes que pudesse pensar que era uma miragem, uma figura sinistra surgiu das sombras. Toma cuidado, Miguel, disse uma voz baixa e cortante. Você não quer que os segredos expliquem a verdade. Você sabe bem o que vai acontecer. Clara sentiu um calafrio. A mulher que apareceu era ninguém menos que Vanessa, a melhor amiga de Ana. Mas o que ela fazia ali? O olhar dela era frio, quase ameaçador. Você não pode protegê-la para sempre, continuou Vanessa, enquanto todos ao redor hesitavam, em choque. Vanessa, Ana avançou, confusa. O que você está fazendo aqui? Tinha algo estranho no tom de Vanessa, como se ela estivesse jogando um jogo ao qual ninguém mais tinha acesso. A verdade, Ana, é uma corrente que não se quebra sem sofrer as consequências. Clara precisa saber a verdade completa. Não há mais como esconder. Miguel ficou paralisado, seu semblante sombrio. Você está falando de quê? Clara perguntou, o medo agora crescendo. A sensação de que mais segredos estavam escondidos a deixava intrigada. O ar pesado parecia vibrar com revelações não ditas. Sobre o que vocês estão falando? Sobre o que aconteceu naquela noite, disse Vanessa com um brilho nos olhos. Sobre como sua vida foi manipulada e como você é um peão em um grande jogo que não compreende. A turbulência dançava no peito de Clara. Manipulada? Peão? O que você quer dizer? A adrenalina corria em suas veias. A cena estava cheia de ruídos e gritos, mas tudo se tornava um borrão enquanto ela tentava decifrar a realidade dada a ela. Você não é apenas filha de Joaquim, nem de Miguel. Você é parte de algo muito maior, Clara. Algo que pode destruir todos ao seu redor. A voz de Vanessa se enrijeceu.
a entrega de novas informações que pareciam desmoronar todas as suas certezas. Os rostos se voltaram para ela, cada vez mais esvaziados de emoção. A multidão à sua volta tinha olhos de pavor. Isso não pode ser verdade. Esse é o meu pai! Clara gritou, quase desesperada, as lágrimas já se acumulando em seus olhos. Mas a bomba estava prestes a explodir. E se eu te dissesse que o verdadeiro responsável pela falência da sua família é alguém muito mais próximo, alguém que você nunca suspeitaria? Vanessa prosseguiu, desafiando qualquer resistência. Lara se sentiu como se estivesse à beira de um abismo, o que poderia ser mais devastador do que tudo o que já descobrira. Quem? Miguel perguntou, sua voz um sussurro de preocupação. O olhar de Vanessa se intensificou. Você, disse, apontando diretamente para Ana. O ar ficou pesado como chumbo. A multidão respirou coletivamente, como se estivessem esperando uma reação. Não pode ser. Clara virou-se para a mãe, seu mundo girando fora de controle. O que isso significava? Ana ficou sem palavras, sua expressão mudando de surpresa para raiva, a tensão evidente. Ana, é verdade? Miguel perguntou, a luta refletida em seus olhos. Clara não sabia em quem acreditar. As perguntas giravam como um redemoinho em sua mente. Assim, tudo desmoronou com o soco final e aterrador. Você nunca deveria ter voltado, Ana gritou para Miguel, a dor em sua voz carregando muitas memórias. Eu fiz o que fiz para te proteger. Vocês não entendem. Proteger de quê? A indignação deu espaço para o desespero e Clara percebeu que a única coisa que poderia acontecer agora era confrontar a verdade. O caos ao seu redor começou a desvanecer, e as sombras cresceram enquanto o passado se aproximava, carregando segredos que ela nunca imaginou. Clara, você precisa decidir agora, Vanessa disse, a frieza da sua voz cortante como uma lâmina. A verdade está prestes a se revelar. O que você aceitará e o que deixará para trás? E, em um instante rápido, como um estalo de dedos, Clara percebeu que as respostas estavam à espreita, prontas para desmoronar sua realidade de uma vez, enquanto ela se via no centro de tudo, uma tempestade de mentiras, traições e segredos, prestes a explodir sobre ela. Enquanto Clara absorvia as palavras devastadoras de Vanessa, o ar foi cortado e o silêncio se instalou. A tensão crescia, um silêncio pesado que preenchia os espaços. O olhar de Clara se alternava entre sua mãe e Miguel, as emoções fervilhando como uma tempestade prestes a explodir. O que mais estava por vir? E então, sem aviso, a cena mudaria radicalmente. 2 homens altos e uniformizados irromperam pela porta, invadindo a sala com a autoridade de quem não aceita contestações. Todos no chão, um deles gritou, sua voz ecoando como um trovão. O pânico se espalhou rapidamente. Clara sentiu o coração acelerar, enquanto todos ao seu redor se jogavam para o chão, as expressões de medo e confusão estampadas nos rostos. Não, gritou Ana, cercando Clara com os braços enquanto tentava proteger a filha da visão aterrorizante. Miguel, por outro lado, foi arremessado ao chão por um dos homens. Miguel, Ana chorou, mas ele não pôde responder. O foco se desviou, um turbilhão de braços e pernas enquanto os paramédicos tentavam estabilizar Joaquim, agora em um estado crítico, e os demais tentavam compreender a situação. Clara estava paralisada. O que estava acontecendo? O que aqueles homens queriam? Uma onda de terror a sufocava. Na verdade, pensamos que devíamos esclarecer algumas coisas, o outro homem disse, sua voz baixa, mas intensa. O olhar penetrante se voltou para Clara. Principalmente você. Vamos conversar. O que quer dizer? Clara murmurou, mas suas palavras ficaram presas em sua garganta. O homem se aproximou, sua presença autoritária a engolindo. Nós sabemos de tudo o que está acontecendo. Você não imagina a situação em que se meteu. Deixa em paz. Lucas gritou, pulando para a frente,
a coragem emanando dele em uma tentativa desesperada de proteger Clara. Um sorriso frio cruzou o rosto do homem. E quem é você na história dela? O que sabe sobre os negócios da família? Clara ficou atenta, absorvendo cada palavra. O que você sabe sobre mim? O medo começava a se misturar com uma curiosidade inquietante. As revelações ainda não pareciam completas. Como o homem sabia tanto? Ele não tinha qualquer ligação com sua família. Ou tinha? Antes que o homem pudesse responder, outro som ecoou na sala. Um telefone tocando alto, abrindo caminho em meio ao caos. Era de Miguel, que havia deixado o dispositivo caindo ao chão. O homem que estava diante de Clara não hesitou em pegar o celular. Acredito que podemos resolver isso de maneira mais interessante. As palavras ecoaram. Enquanto ele abria o telefone, Clara não pôde deixar de se perguntar: que outro segredo estava prestes a ser revelado? Para sua surpresa, a tela mostrava uma mensagem de texto recente, claro e direto. O plano está em andamento. Esteja preparado para quando Clara descobrir a verdade. O espectro do medo envolveu a sala. Clara olhou para Miguel, seus olhos arregalados. O que isso significa? Artesanato de dor e confusão pintados em seu rosto. Miguel estava pálido. A expressão dele variava entre horror e indignação. Ele tentava alcançar o celular, mas o homem já havia deslizado para longe. Eu vou conectar você a alguém que sabe de tudo. O último sussurro teve um peso que a sala não poderia suportar. Clara sentiu um frio cortante percorrer sua espinha. Essa revelação era o catalisador de uma verdade maior que precisava ser revelada. E no exato momento em que o homem se afastava, ela teve um pressentimento. Uma virada sinistra estava se aproximando. Um fio da vida que ligava a todos naquele salão. Uma verdade tão arrasadora que, ao ser revelada, desmantelaria tudo o que conhecia e talvez a todos ao seu redor. Clara, Miguel começou, mas já não havia certeza em sua voz. O que mais poderia ela descobrir? O que mais estava escondido? A pressão aumentava a cada segundo, e em seu coração, o eco de uma nova realidade começava a se formar. O celular vibrava, disparando luzes nas sombras dançantes da sala. E no momento em que Clara percebeu a gravidade do que estava prestes a acontecer, uma conexão foi feita. Alguém do outro lado da linha. E então, Clara soube que a verdade estava prestes a se desdobrar de uma maneira que tornaria irreversível todo o enredo que conhecia. O que essa ligação traria? E como isso mudaria tudo? Enquanto Clara absorvia as palavras devastadoras de Vanessa, o ar se tornava mais pesado. O medo a envolvia, como se finalmente tudo estivesse emergindo de sombras. Ela tentou processar cada informação, mas o foco se desviou. O homem que segurava o celular olhou para ela, um brilho frio nos olhos. Você não sabe a verdade, Clara. É hora de descobrir. Ele então apertou um botão e, instantaneamente, uma conexão estabeleceu-se. O som de uma voz conhecida começou a fluir pelo dispositivo. Clara? Era uma voz familiar, mas não de Miguel, não de Joaquim, era de sua avó, Ivone. O pânico a consumiu. Por que ela estava ligando agora? O que poderia ser tão urgente? Vovó! Clara gritou, a dor em sua voz ecoando. As palavras que se seguiram trouxeram um peso esmagador. Clara, você precisa ouvir com atenção. Meu tempo é limitado. O que vou te contar pode mudar tudo. O ambiente ao redor parecia conter a respiração. Os homens em pé na sala trocaram olhares. A tensão se intensificou. A verdade que você procura não está com seus pais. Você é parte de algo muito maior. E eu não pude te dizer antes. A voz de Ivone falhou por um momento.
O que você sabe sobre a noite em que sua mãe foi forçada a fugir? O que aconteceu com Joaquim? O nome dele soou como uma bomba no silêncio. Clara sentiu o coração gelar. Ana, de pé ao lado, começou a se agitar. Não, isso não é hora para isso. Não agora. Mas as palavras de Ivone continuaram. Essa não é apenas uma história de família, Clara. É uma teia de mentiras que levou à sua própria vida. O que você vai descobrir vai fazer você questionar tudo e todos, inclusive sua mãe. Vovó, por favor. Clara estava em lágrimas. O que está acontecendo? O que você está dizendo? A urgência em sua voz se misturou ao pânico crescente no ambiente. Joaquim é o manto da verdade, mas não é seu pai. Claramente não é. E quem realmente está? Por trás de tudo isso está muito mais perto do que você imagina. Havia um silêncio sustentado enquanto tentava unir as peças. Clara estava paralisada, com a mente se contorcendo em busca de respostas. Miguel e Ana estavam escandalizados. A expressão de Joaquim tornava-se inescrutável. Quem é o verdadeiro responsável? O medo apertou sua garganta. Eu não posso dizer tudo aqui. Eles estão ouvindo. A voz de Ivone se tornou mais urgente. Mas, Clara, você precisa encontrar a caixa de segredos na casa antiga, lá onde eu cresci. É onde tudo realmente começou. Antes que Clara pudesse protestar, algo surpreendente aconteceu. Uma explosão ensurdecedora abalou a sala. Um estilhaçar de vidro seguido de vapor e fumaça entrou, com força, cercando Clara, como se o mundo estivesse concretamente desmoronando ao seu redor. As pessoas gritaram, alguns caíram, e um dos homens uniformizados foi atingido, levando muitos a recuarem. O caos reinou. Clara, Lucas gritou, tentando se aproximar enquanto os outros se dispersavam. Vamos sair daqui. Mas Clara estava paralisada. A lembrança do que sua avó dissera ecoava em seu ser. A caixa na casa antiga. Os policiais gritaram ordens em meio ao tumulto. Todo mundo para fora. Vamos! O que mais poderia acontecer? As palavras de Ivone, a revelação de que não tinha pai. Agora tudo se unia ao caos a seu redor. E a última imagem que viu antes de a fumaça saturar seus olhos foi a de Miguel, agarrado ao celular, a expressão sombria. O que mais você esconde, Miguel? Era uma questão que pairava no ar, reverberando através da confusão e tragédia. O que mais estava por trás de todas as mentiras? O que significava aquela caixa? Enquanto Clara se distanciava, deixando o salão desmoronar, uma única certeza permaneceu. Tudo viraria outro tipo de pesadelo. E a verdade só esperava para ser encontrada. Clara estava em choque. Com a fumaça ainda escurecendo a sala, a voz de Ivone ecoava em sua mente. A caixa de segredos na casa antiga. A mistura de adrenalina e pânico pulsava em suas veias. O caos ao redor dela estava crescendo, mas no fundo, algo dentro a fazia querer descobrir a verdade. Ela puxou sua mãe, Ana, para mais perto. Mãe, precisamos sair! Mas Ana estava paralisada, seus olhos fixos em Miguel, a raiva e a dor intercaladas no rosto. Clara sentiu um aperto no peito. A última coisa que queria era perder sua mãe naquele momento crítico. Não, Clara! A verdade está aqui, bem na nossa frente, Miguel gritou, sua voz firme apesar do medo. Um tumulto contínuo enchia a sala, e os gritos se tornavam mais caóticos. Clara decidiu que não ficaria ali mais um segundo. Ela puxou Ana. Vamos, agora! Nesse momento, tudo aconteceu muito rápido. Alguém começou a chorar alto. O homem uniformizado se virou, apontando o dedo para Miguel. Você vai me dizer o que sabe, ou vai se arrepender? O ar ficou tenso. Clara não poderia mais hesitar. Reuniu força e começou a correr em direção à saída. Lucas estava ao seu lado, seus olhos cheios de preocupação. Clara, espere! E se a caixa for a chave para tudo isso? Ela parou, lembrando-se da voz de Ivone. A casa antiga.
Eu preciso ir atrás disso, Lucas. Essa pode ser a única chance de descobrir a verdade. E como que guiados por um instinto coletivo, eles correram juntos. Atravessaram o tumulto dos convidados assustados. As risadas agora substituídas por gritos de pânico. Nota-se que a vida estava sendo jogada de lado. Clara sentiu o coração disparar enquanto empurrava a porta, saindo para a luz ofuscante do sol. Precisava da casa antiga, precisava entender tudo. Sentaram no carro de Lucas e ele deu a partida. O motor rugiu e logo faziam o trajeto em direção ao passado. Clara, não sei se estou pronto para mais verdades, Lucas disse, com os olhos focados na estrada. E se tudo isso se tornar pior? Eu não tenho escolha, Lucas. A única coisa pior do que descobrir a verdade é viver uma mentira. Não vou deixar isso me controlar, Clara respondeu. A determinação brotava dentro dela. Quando chegaram à casa antiga, ela estava tão desgastada e cheia de memórias. As paredes pareciam guardar os segredos de anos. Clara entrou, um arrepio percorreu seu corpo. Aqui a caixa! Está aqui em algum lugar. Cada passo parecia ecoar no vazio. Um arrepio frio subiu por sua coluna. Finalmente, encontrou a caixa antiga, a madeira coberta de poeira e teias de aranha. Clara respirou fundo e, com as mãos trêmulas, abriu a caixa. Dentro dela, cartas amareladas, fotos desbotadas e um diário desgastado pelo tempo. As páginas do diário começaram a revelar a história que Clara nunca soubera. Cada palavra era um golpe na alma. Segredos sobre sua família, sobre o passado e a verdade sobre Joaquim, seu verdadeiro pai. Ela leu em voz alta, cada linha fazendo seu coração se apertar mais e mais. Então, era ele quem tinha arruinado tudo. E Miguel, o que mais ele estava escondendo? A angústia tomou conta dela. Enquanto folheava as páginas, um nome saltou na frente de seus olhos. Vanessa! O coração acelerou. Um relacionamento secreto. Uma traição que se estendia por gerações. O som de sirenes começou a se aproximar. Clara olhou pela janela e viu luzes piscando. Em algum lugar por trás dela, aquela sombra do passado se tornava uma tempestade na sua vida. Ela sabia que o tempo estava acabando. Clara, precisamos ir, agora! Lucas gritou. E ela entendeu que a busca pela verdade não acabava ali. O destino ainda guardava mais revelações. Sim, vamos, mas isso não para aqui. Clara se virou para ele, a determinação brilhando em seus olhos. Isso é só o começo. E antes que o peso do mundo se lançasse sobre ela mais uma vez, Clara sabia que estava prestes a se tornar a heroína de sua própria história. Você precisa se inscrever agora no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar o canal a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. Vamos interagir. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Não espere nem mais um segundo. A única forma de apoiar o canal é mostrando sua participação.